E aí galera, meu nome é Eliel. Meu nome é Carol. E hoje nós vamos mostrar pra vocês que Português é mais fácil que chupar laranja e engolir o bagaço. É show! O primeiro passo é compreender o que é um período simples. O período simples ele é composto por apenas um verbo. No nosso caso, nós temos o verbo ver conjugado no pretérito perfeito, portanto, viu. Nesta forma, o verbo não tem a sua carga semântica completa, porque ele precisa de alguém que vê alguma coisa e precisa da coisa que é vista. Então, ele abre dois espaços. O primeiro espaço, que é esse, ele será ocupado por alguém que viu, e esse segundo espaço será ocupado pela coisa que é vista. No primeiro espaço, nós teremos o sujeito, que, por exemplo, pode ser João, ou seja, alguém viu alguma coisa. O que foi visto? O que foi visto será chamado de complemento verbal. No nosso caso, por exemplo, pode ser João viu o pássaro. E se a gente quiser acrescentar mais alguma informação, João viu o pássaro no céu. Então, nós temos o verbo, um verbo, que é o período simples. Nós temos o sujeito da oração, que é quem viu alguma coisa. E essa coisa vista é o complemento do verbo. No caso, nós temos um objeto direto, o pássaro no céu. Se esse é o nosso período simples, João viu o pássaro no céu, como construir um período composto? Então, como nós vamos construir um período composto? O período composto é constituído por dois verbos ou um verbo e uma locução verbal. Como o período composto é composto por duas orações, nós vamos manter essa oração. João viu, que no caso é o sujeito e o primeiro verbo. Essa oração vai ser chamada de oração principal, porque depois nós teremos uma segunda oração que vai completar o sentido do verbo, que vai ser a nossa oração subordinada. No nosso primeiro caso, lá no período simples, nós tínhamos um objeto direto. Agora nós vamos ter uma oração que vai funcionar como objeto direto deste primeiro verbo. Então, aqui nós já temos o nosso período composto construído. Por que período composto? Nós temos este verbo e nós temos essa locução verbal, estava voando. Nós permanecemos com aquela primeira estrutura, João viu, que nós dissemos anteriormente, que é a nossa oração principal. Introduzimos uma conjunção integrante, a conjunção que, e depois nós temos o nosso complemento verbal, o complemento do primeiro verbo, que é que o pássaro estava voando no céu. Como no período simples, o que estava depois do verbo era um objeto direto, no período composto nós vamos ter uma oração. Por que oração? Nós temos uma locução verbal, um verbo, e que esta oração assume a função sintática de objeto direto deste verbo ver. Portanto, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ou seja, uma oração que assume a função de objeto direto do verbo. Aqui nós também temos um outro exemplo de período simples, porque ele é composto apenas por um verbo que exige um sujeito e um complemento. Este complemento é chamado de objeto direto. Agora nós veremos como será formado o período composto. Aqui nós temos o nosso período composto. Nós mantemos a oração Teresa percebeu e essa oração ela vai ser chamada aqui de oração principal. O verbo percebeu ainda precisa de um complemento e neste caso será uma nova oração. Por que será uma nova oração? Porque nós temos o verbo estava. Então agora nós não temos um objeto direto mais.
nós temos uma oração que funciona como objeto direto. Como essa oração funcionará como objeto direto, nós iremos chamá-la de oração subordinada substantiva objetiva direta. Então é isso, galerinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Acompanhe os nossos outros vídeos. E então espero que tenham entendido o conteúdo de hoje.